Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 7º episódio do podcast Vamos Criar uma Educação Inspirada em Montessori, sempre com a nota especial de que é só para pais fantásticos e nada mais. Já temos tantos episódios a falar deste método educativo e ainda não respondemos a uma das perguntas que os pais nos fazem. Quem é que foi Maria Montessori? Foi ela que inventou o método? Como assim? É isso que eu hoje vos vou explicar. Então, a Maria Montessori era médica psiquiatra e cientista. Era também uma grande defensora do feminismo porque ela foi uma das 5 mulheres que conseguiu de facto entrar no curso na Faculdade de Medicina em Itália e já não era o primeiro ano em que ela estava a tentar entrar. A Maria Montessori acreditava que as mulheres deveriam confrontar os homens, debater com eles, trabalhar ao lado deles e por isso esforçou-se muito para conseguir concluir este curso e assim o concluiu. Mas agora vocês perguntam: mas como é que a doutora Maria Montessori começou a lidar com crianças? No início do seu trabalho, Maria Montessori foi trabalhar como assistente para uma clínica psiquiátrica com crianças que tinham dificuldades de aprendizagem. Os cuidadores destas crianças tratavam-nas mal, caracterizavam-nas como inúteis, não tinham carinho absolutamente nenhum e as crianças basicamente tinham uma cama e pouco mais. Maria Montessori na altura não soube logo o que fazer, ela acreditava que para além do corpo, era importante desenvolver a mente e, por isso, acreditou que as crianças precisariam de mais estímulo. Então, assim, começou a implementar técnicas e materiais desenvolvidos por médicos franceses. Ela era muito dada a leituras de outros médicos e foi isso também que a inspirou a criar, então, esses materiais específicos para crianças. O que é certo é que, após algum tempo, os resultados foram muito visíveis e as crianças superaram as expectativas em melhorias educativas e, com isso, Maria Montessori começou a questionar se o seu método funcionaria também para crianças que não tinham qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem, como aquelas nas quais tinha aplicado o método. O seu método resulta da visão e da investigação de vários médicos de grande renome que Maria Montessori conheceu, que estudou e trouxe então os seus conhecimentos para o seu método. Nós temos que nos lembrar que naquela época as crianças com deficiências eram abandonadas nas ruas e estavam proibidas sequer de frequentar a escola. Então Maria Montessori não só defendia que houvesse instituições especializadas para estas crianças, como também defendia que as escolas no ensino obrigatório tivessem salas preparadas para receber as crianças. É muito graças ao trabalho de Maria Montessori que hoje temos especial atenção por crianças com deficiência, para que sejam incluídas com outras crianças, para que tenham a devida atenção e estratégias educativas adaptadas para o seu desenvolvimento. Mas a oportunidade de implementar o seu método em crianças sem qualquer tipo de dificuldades de aprendizagem surgiu numa altura em que os empreiteiros de um projeto habitacional de um bairro a convidaram para desenvolver espaços pedagógicos para crianças que lá viveriam. Eles sabiam que Maria Montessori era uma mulher brilhante, que trabalhava para a redenção social do povo e era também uma educadora de renome em toda a Europa e por isso era perfeita para coordenar todo este processo. Aquilo era um bairro com uma alta taxa de criminalidade e as crianças eram consideradas um problema porque andavam abandonadas, partiam vidros, riscavam as paredes e por isso acabavam por ser, digamos assim, um inconveniente para a obra social. As crianças vestiam poucas roupas sujas e que lhes impediam os movimentos e o medo também era visível nas crianças. Sem ser a comunidade, elas nunca tinham estado em contacto com outras pessoas. Dado este cenário, Maria Montessori aceitou, designou então estas casas de Casa dei Bambini, que significa a Casa das Crianças. Como cientista, Maria Montessori voltou às observações, fez alterações no seu método e, mais uma vez, surpreendeu-se com os resultados. Ela acabou por perceber que, no ambiente certo, com os estímulos certos, as crianças poderiam desenvolver-se de formas nunca antes vistas. E percebeu também que as crianças conseguiam aprender por si próprias se houvesse um ambiente rico para explorar. Daí a autonomia ser um dos pilares fundamentais deste método. Ainda hoje,
Maria Montessori não sabe explicar completamente o que é que aconteceu com aquelas crianças, porque basicamente elas acabaram por receber materiais criados por Montessori a partir de livros e investigações que na altura a doutora foi fazendo de outros médicos, e depois também receberam por doação lápis coloridos e papel, ou seja, o ambiente tornou-se muito mais bonito do que o anterior, mas foi apenas isto. E a orientação dada à professora, que estava com eles na altura, era apenas de não interferir na liberdade das crianças. Portanto, muito simples, materiais, a doação de papel e lápis de colorir, um ambiente muito mais bonito, limpo, e depois uma orientação referente à liberdade, só isto. E o seu método começou a ficar conhecido, começaram a vir muitas pessoas de fora para visitar a casa das crianças. Essas pessoas estudavam o programa, faziam o curso de formação de Maria Montessori e depois voltavam para as suas terras para abrir as suas próprias escolas com este método. E nestes cursos de formação, Maria Montessori começou a ter muitas mães participantes que traziam os seus bebés. E mais uma vez, como muito observadora que Maria Montessori era, ela começou a observar e começou a perceber que os bebés eram muito mais conscientes e competentes do que as pessoas julgavam na altura. E isso levou a muitos estudos, levou a escrita de ideias. Mais tarde, Maria Montessori criou uma casa de parto, um berçário, programas de formação para assistentes de infância em Roma, porque, segundo ela, a educação devia começar no momento do nascimento. Esta foi a conclusão, digamos assim, que ela teve após todos estes estudos e todos estes anos em que foi observando então crianças e bebés. Basicamente é isto, assim um resumo muito, muito, muito rápido sobre Maria Montessori. Tem uma história fantástica. Espero que tenham gostado e que tenham ficado a perceber um pouquinho mais desta história, de como surgiu este método educativo de que tanto falamos. E até para a semana.